Na linhagem da família Gracie, é comum de encontrar honoráveis membros, dignos de serem chamados de samurais, devido à sua honra e disciplina e também profundo envolvimento na tradição das artes marciais. Porém, nasceu um menino exilado, a ovelha negra da família. Ele se envolveu com gangues locais, caiu no abismo das substâncias ilícitas, em uma época onde os Pit Boys quase destruíram o nome do jiu-jitsu no Brasil, espancando pessoas pelas ruas do Rio de Janeiro. A família admite que Ryan Gracie passava por problemas e que tinha síndrome do pânico. Era um campeão que gostava de brigas, não só dentro do tatame, fora também. Mas para os parentes, a morte do lutador tem uma só explicação. Eles acusam o médico de ter dado uma dose excessiva de remédios. Odiado por muitos e amado por poucos, essa é a história de Ryan Gracie, mais conhecido como Louco Brutal. Você é muito bem-vindo aqui a Hunter Combat, e se você é um amante das artes marciais, se inscreva para fazer parte dessa caçada no mundo das lutas. Ryan era o filho mais novo de Vera Lúcia e Robson Gracie, neto de Carlos Gracie, por isso, sobrinho neto de Hélio Gracie, o criador do jiu-jitsu brasileiro. Ryan é irmão de Renzo Gracie, Ralph Gracie, Robson Gracie Jr., Charles Gracie, Keila Gracie e Flávia Gracie, e teve um filho chamado Ryan Gracie, nascido no ano de 2001. Ele nasceu no Rio de Janeiro, passou o início da infância em Teresópolis, cidade serrana do estado do Rio. Depois a família se mudou para Copacabana, zona sul carioca, onde permaneceram por 2 anos, e depois disso eles se mudaram para uma casa gigantesca na Barra da Tijuca. A residência era tão imensa que a sala tinha espaço para jogar futebol ou andar de patins. O bairro era totalmente descampado, com ruas cheias de terra, muitas plantas e árvores, um verdadeiro paraíso, onde Ryan passou toda sua infância e juventude, criado nas praias tropical do Quebra-Mar, onde também aprendeu a surfar, outro esporte que o lutador amava. Treinava jiu-jitsu todos os dias na antiga Gracie Barra da rua Olegário Maciel, lugar que era conhecido pela comunidade do jiu-jitsu. As pessoas próximas de Ryan o recordavam também não só pelo seu temperamento explosivo, mas também por sua natureza generosa. Diziam que no fundo Ryan sempre foi um bom menino. Quando Ryan tinha apenas 10 anos, seus pais se separaram, deixando os 4 irmãos governando suas próprias vidas em sua casa na Barra da Tijuca. Renzo Gracie, com 17 anos nessa época, era o filho mais velho e assumiu naturalmente o papel de patriarca, principalmente com Ryan Gracie. Os irmãos imediatamente transformaram o imenso salão de sua casa em sala de treinamento, forrando com tapetes e formando uma espécie de tatame. A área também se tornou palco de brigas entre os praticantes de jiu-jitsu, muitas vezes resolvidas em lutas sem limite de tempo. Assim como seus irmãos, a maior parte do treinamento de Ryan eram feito na sede da Gracie Barra, na Barra da Tijuca, mas ao contrário de seus irmãos mais velhos, Renzo e Ralph, Ryan não era particularmente conhecido por suas proezas no jiu-jitsu, era mais por causa dos estragos nas ruas do Rio de Janeiro, tendo alguns desentendimentos com a própria polícia. Ryan, ou Demônio Gracie, também como era conhecido, tornou-se uma espécie de símbolo dos Pit Boys, um tipo de membro de gangues que assombravam as ruas do Rio de Janeiro durante a década de 1990 e o início dos anos 2000.
Os Pit Boys eram em sua maioria jovens de classe média, muitas vezes associados a jiu-jiteiros anabolizados que frequentavam a vida noturna da cidade, caçando presas para brigar. Essas gangues enviaram centenas de pessoas inocentes para o hospital e até mataram alguma delas durante essa série de espancamento, lançando uma luz negativa na mídia sobre essa arte marcial. Nessa época, começou a sair matérias pesadas sobre o jiu-jitsu por todo o Brasil, associando a luta e o vandalismo que essas gangues causavam, gerando uma imagem negativa temporária sobre o esporte. Entretanto, é importante destacar que a grande maioria dos praticantes de jiu-jitsu repudiou a associação do esporte com tais comportamentos violentos e, ao longo do tempo, o jiu-jitsu continuou a se desenvolver como arte marcial respeitada. Viajando um pouco no tempo para os próximos 4 anos, em 1994, Ryan se formou faixa preta de jiu-jitsu e então, junto com seu irmão Ralph, abriram uma academia em São Paulo, espalhando seu estilo de luta por uma das principais cidades do país. Nessa época, essa área contava com pouquíssimas academias de jiu-jitsu e hoje conta com milhares de filiais pelo Brasil. Apoiado pelos primos, a academia abriga diversos campeões mundiais. Ryan treinou sob a tutela de seus irmãos Renzo e Ralph, que muitas vezes serviram como cornerman, uma espécie de treinador auxiliar. Ele também treinou com o lutador do pancrase Gabriel Vela e o campeão mundial de jiu-jitsu Fábio Leopoldo, que eram seus parceiros de academia. Ryan venceu diversos campeonatos durante os anos 90, incluindo um Pan-Americano de Jiu-Jitsu na Califórnia em 1998 e o Campeonato Brasileiro em 1997 e a Copa McDonald's de Judô, um campeonato sem kimono, todos na categoria até 94 quilos. Fora dos ringues, devido ao seu forte temperamento, Ryan chegou a ter vários problemas com as autoridades e, de acordo com a polícia, Ryan era uma pessoa de gênio bastante difícil. Em 2001, Ryan ficou 18 dias preso, acusado de esfaquear um lutador durante uma briga que destruiu a casa de festas na Barra da Tijuca. O caso foi apurado com Ryan Gracie sendo absolvido por falta de provas e, segundo as testemunhas, a briga começou por volta de meia-noite com uma confusão perto da piscina, localizado na Ilha da Fantasia, com Marcos Vinícius Marim da Rosa, que também tinha 26 anos nessa época, conhecido como Chuck Norris, que também era uma figura conhecida por arranjar confusões em bailes de funk no Rio de Janeiro. Marcos já teve passagem pela polícia pelo mesmo fato. Ryan foi provocado por Marcos e acabou acontecendo uma briga, e segundo os relatos, a faca pertencia a Marcos e na briga Ryan a tomou dele e acabaram se ferindo. Os executivos do Pride classificaram Ryan como um bad boy da família por suas brigas fora do ringue. Ryan era extremamente difícil de ser vencido devido à sua capacidade de fugir das finalizações, um atleta totalmente esguio e com uma fome insaciável. Ryan estreou no Pride em 27 de agosto do ano de 2000 contra Tokimitsu, um wrestling japonês. Ryan começou a luta levando o japonês para o chão, escapando de uma possível guilhotina, e finalizou o japonês com socos no primeiro round. No Pride 12, Ryan enfrentou os caçadores dos Gracies, Kazushi Sakuraba, conhecido por suas diversas vitórias sobre os membros da família, e Ryan perdeu a luta por decisão unânime. Sua luta seguinte teve mais uma derrota, depois de dizer que ia arrancar sua cabeça.
Em uma revanche contra Tokimitsu, Ryan deu um chute mal aplicado e perdeu com um nocaute técnico devido a uma lesão sofrida. Couple punches there. What happened? What was that? Após o Pride 22, em setembro do ano de 2002, ele buscou vingar seu irmão Renzo, que havia sido derrotado por Sungoyama em uma luta totalmente polêmica. Ryan iniciou o confronto com um double leg que levou o lutador japonês ao chão, dominando durante o combate, e conseguiu finalizá-lo em 1 minuto e meio do primeiro round. Veio então uma chave de braço e o juiz decidiu encerrar a luta, pois Oyama se recusava a desistir. Oh my God, he's got it good. He's got to put it on. He's got it. Oh! Wow! Já em 2003, na luta contra Kazuhiro Amanaka, que era aluno número 1 de Sakuraba, após levar a luta para o chão, Ryan passou o carro no japonês, finalizando o combate com tiros de meta na cabeça, o que levou o juiz a pular no meio dos dois para parar definitivamente a luta. No dia 23 de maio do ano de 2004, Ryan Gracie, com 29 anos, com um cartel de 3/2, 2 vitórias por nocaute e uma vitória por finalização, lutou contra Minoa em sua 6ª luta profissional. Foi uma luta totalmente equilibrada e controversa, pois muitos acreditavam que Minoa derrotou Ryan Gracie, que venceu por decisão dividida dos juízes. Na hora do veredito, Ryan encarou furiosamente Minoa e até chegou a mostrar o dedo do meio para o japonês, antes do árbitro levantar o seu braço. Ele agora tem uma sequência de 3 vitórias consecutivas e no último dia do ano de 2004, ele encarou o estreante do Pride, Yoji Angel, e Ryan começou dominando a luta no chão como sempre, mas a luta teve que ser interrompida, pois os 2 lutadores estavam saindo das cordas. Em seguida, o juiz retomou o combate no centro do ringue, na mesma posição onde os 2 lutadores estavam. Quando o juiz tentou posicionar Ryan, ele tentou agredi-lo com um tapa, levantando-o, encarando, demonstrando estar pronto para agredi-lo. Tense. During this fight. Now, oh, wait a minute. Okay, hold on here a second. Hold on here a second, boss. O coitado do juiz respondeu dando um cartão amarelo como punição para o japonês. Esse cara tinha um pavio muito curto. E os 2 discutiram por uns instantes e a luta começou novamente em pé. E Ryan venceu seu adversário com uma chave de braço. Essa foi sua última luta na organização japonesa. He's looking for an armbar. Now they're trying. Wow, straight arm bars. Yep, he's got it. Wow, Ryan Gracie just like that. Straight arm bar from underneath. And Ryan Gracie victorious over. Além das confusões, Ryan foi o motivador do projeto Capacidade, que visa educar, disciplinar, elevar a autoestima e criar novas oportunidades na vida de crianças carentes. Hoje o Instituto conta com 150 crianças e é dirigido pela sua sobrinha Kira Gracie, que ministra aulas de Jiu-Jitsu. Em 2005, Ryan foi detido por agredir fisicamente um policial numa região da zona oeste de São Paulo e ainda agrediu verbalmente a delegada na DP, na qual foi levado. Neste mesmo ano, ele acidentalmente deu um tiro na própria perna. Reportagens do Gracie Mag detalharam que Ryan aparentemente estava pegando a arma no armário de sua irmã mais nova. A arma disparou acidentalmente e feriu a perna do Gracie. Ele ficou hospitalizado por semanas e precisou de uma transfusão de sangue para sobreviver ao acidente. Ryan sempre dizia em entrevistas que ele era muito provocado. Ele teve uma rivalidade contra o lutador Jorge Macaco Patino,
que era conhecido por suas lutas no Vale Tudo, contra José Pelé e sua vitória contra Ronaldo Jacaré no Jungle Fight. Lutando, que eu vou desafiar o Ryan Gracie agora. Ele botou o moleque dele pra ele se fazer à frente, não fez. Agora eu quero ele. Se ele correr da Ryan, que é bem capaz que isso aconteça, o promotor do evento vai botar o cara me lutar e eu vou estar aí pra poder um racho de boxe. Apesar de nunca se enfrentarem no ringue, chegaram a destruir uma loja em uma dessas brigas. Uma das rivalidades mais famosas de Ryan Gracie, possivelmente uma das maiores rinchas do jiu-jitsu, foi contra o valide faixa preta de Carlos Gracie e atual presidente do Jungle Fight. As histórias divergem sobre como deu início a esse confronto. Alguns dizem que começou quando Ryan ouviu o valide se gabando de suas vitórias sobre Ralph, Renzo e Royce Gracie. Outros mencionam que essa rivalidade começou após uma luta sem limite de tempo de Ryan contra Tico, e Valide foi seu corner naquele dia, onde Ryan arrancou a orelha de Tico com uma mordida. Aí, malandro, ele já tá me respeitando, ele tá dizendo, Valide é um excelente lutador. Aonde que eu vi 40 dias, aonde que eu falei que você é burro, você não sabe dar um soco, Valide. Ele já tá dizendo que eu sou um excelente lutador. O seu professor, meu tio, Carson Gracie, sabe que você não sabe dar um soco, chama você de burro. Independentemente de como começou esse conflito, a hostilidade entre Gracie e Valide durou muitos anos, levando a algumas complicações nas ruas, incluindo uma notória briga no ano de 2000, quando os dois lutadores compareceram à festa pós-desfile de uma moda bad boy no Brasil. Testemunhas da época mencionaram que Ryan se aproximou sorrateiramente de Valide e tentou dar um soco nele por trás. Valide teria se virado e dado uma guilhotina em Ryan, embora nada disso tenha sido comprovado por evidências concretas. Devido a esse estilo de vida, Ryan começou a se esgotar, se afastando dos ringues e se envolveu com problemas com drogas, caindo em um abismo profundo. Na madrugada de 14 de dezembro de 2007, Ryan vivenciou uma crise aguda de síndrome do pânico, levando-o a fugir pelas ruas de São Paulo. Portando uma faca de cozinha, ele estava convencido de que estava sendo perseguido e, nesse estado de desorientação, acabou roubando um carro de um idoso de 76 anos próximo da saída de sua casa e, infelizmente, durante a fuga, o veículo colidiu violentamente contra um banco de concreto da calçada e, posteriormente, ele tentou roubar outro veículo sem sucesso e direcionou suas ações para um motoboy, ameaçando-o de morte. No entanto, sua tentativa foi interrompida quando ele recebeu um golpe de capacete na cabeça desferido pelo motoboy, sendo então dominado por outros profissionais da mesma categoria, até a chegada da polícia, que foi prontamente acionada. Durante esse tumulto, Ryan relatou às vítimas que precisava fugir, alegando estar sendo perseguido por membros de uma facção criminosa. Após ser submetido a um exame toxicológico no Instituto Médico Legal, ele foi encaminhado para a delegacia para as devidas providências legais. Ainda na prisão, a esposa de Ryan chamou o psiquiatra Dr. Sabino de Ferreira para atendê-lo. O psiquiatra prescreveu doses cavalares de remédios para Ryan. O médico esteve com o lutador a maior parte da noite. Ryan parecia muito tranquilo e controlado, enquanto o doutor voltava para casa. O médico foi notificado que Ryan havia falecido. Nessa noite, Ryan morreu dormindo sozinho dentro da cela na manhã de sábado, dia 15 de dezembro. Ryan foi encontrado sozinho e jogado no canto da cela, enquanto a polícia fazia uma verificação de rotinas na cela da prisão. O Dr. Sabino foi posteriormente acusado de negligência médica e homicídio culposo, e foi condenado a 2 anos de serviço comunitário e cumpriu prisão domiciliar pela imprudência. Então, tem sido uma coisa tão marcante na minha vida, e do nada ele não tá mais aqui, entendeu?
Então isso pra mim foi algo que eu queria ser lutador. Então quem é que vai me ensinar, né? 2 meses depois, foi revelado o laudo de sua morte, que confirmou que o lutador morreu de hipoxemia, que é a diminuição aguda de oxigênio nos glóbulos vermelhos, causado por um edema agudo de pulmões. Seu sistema respiratório sofreu uma falha devido à interação entre as substâncias que Ryan ingeriu. Também foi constatado que Ryan havia feito uso de drogas ilícitas. Sua família admitiu que sua vida estava em crise e no dia de sua fuga, os medicamentos misturados que estavam em seu sangue foram os causadores de sua morte. Apesar de dividir opiniões, Ryan Gracie deixou um legado admirável pelos aficionados pelo mundo das artes marciais. Ele viveu de forma apaixonada, com uma mente inquieta, porém com um coração generoso que pulsava pelo amor ao esporte de combate. Sua presença dentro do ringue é lembrado não só pelo seu temperamento explosivo, mas também por momentos incríveis que marcaram sua trajetória e encheram de alegria os fãs de todos os amantes das artes marciais. Se você gostou dessa história, deixa seu like e sugira qual monstro lendário você gostaria de ver aqui na Hunter Combat. Um abraço.